Olá, amigos do programa Sou Samba. O nosso convidado de hoje é um compositor, instrumentista. Ele é um violonista que se envolveu com o rock and roll e o blues ao longo da estrada. E depois também se envolveu com alguns gêneros da nossa música popular brasileira. Ele veio aqui hoje para mostrar um pouco do seu trabalho e contar um pouco da sua história. Eu estou falando de Léo Nunes. Léo, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Samba. Obrigado. E aí eu quero começar essa conversa querendo saber de onde você vem, onde você nasceu, onde você cresceu. Então, eu sou de Cachoeiro, Itapemirim, né? E desde cedo eu tenho muita convivência com a música, porque minha mãe era cantora. Ah, tem movimento da família, né? Na verdade, meu pai era empresário e minha mãe era cantora da banda Reza Forte, é uma banda muito famosa lá da época lá dos... Você é filho de Lurdinha? É, minha mãe. É mesmo? É, conhece? Que surpresa, eu conheço. E lembro muito do sucesso daquela banda Laurinho, né? Laurinho, meu pai. Você é filho de Laurinho e Lurdinha. Isso. Você é sobrinho de meu amigo também, saudoso amigo Carlos Machado. Carlos Machado. Sim. Carlinhos Machado. Uhum. Que grata surpresa, meu amigo. Não podia dar outra coisa. Sua mãe canta ainda, né? Canta ainda. Atualmente Canta ela muito. canta mais na igreja, né? Mas ela até hoje ela canta. Ela que colocou Sim. o violão na minha mão da primeira vez. Você né? tem gravação dessa banda? Já viu alguma coisa da banda em ação? Reza Forte? É. Eu lembro, era Você criança, lembra? mas Você era eu criança. lembro. Tem até hoje lá em casa uns discos, uns compactos, aquelas Maravilhosa, cara. É uma bolachinhas. banda maravilhosa. É muito bom. Banda Reza Forte. E aí, Saudade. desde essa época que eu já tenho muito convívio com músicos, né? Sim. Com violonistas, guitarristas, bateristas, já passei por vários instrumentos. Na minha casa, né, quando eu era criança em Cachoeiro, sempre tinha muito movimento dos ilustres que visitavam a minha casa era o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio. Né, que Aquela era... cidade sempre foi assim, né? É. A minha mãe era de Cachoeiro. Uhum. E eu passava férias lá. Uma efervescência Sempre, musical e cultural. sempre Graças a teve alguém muito bom aparecendo de Cachoeiro, né? E a partir dali eu, né, sempre, desde cedo comecei a tocar. Sim. Passei por outros instrumentos, vários estilos musicais. E chegou um momento da minha maturidade musical que eu comecei a compor música instrumental. E meio que automaticamente, eu não sei explicar muito bem de onde veio essa inspiração, que acabou indo mais pelo lado do samba mesmo, né? Esse violão, como esse violão foi parar na sua mão? Diante de tantas opções com relação a instrumentos.
eu sempre fui muito apaixonado pela guitarra, né? Sim. Eu sempre fiz como a cartilha manda, né? Comecei pelo violão, aí depois passei para guitarra. Aí na hora que eu achava que eu estava bom na guitarra, eu voltei pro violão e acabei que voltei pro violão já numa maturidade musical maior. E o que eu sempre me apaixonei pela questão do violão é a possibilidade de você fazer harmonias e melodias e baixos, tudo num instrumento só, né? Coisa que na guitarra não fica a mesma coisa. Né? No piano também, que tem muito isso, mas o piano nunca foi muito a minha praia sempre foi corda mesmo. Perfeito. E hoje em dia eu cheguei até aqui. O seu instrumento é o violão? É o violão. É o violão. Ok. Bem, você abriu o programa cantando Flor de Lis e agora está na hora de mais uma música. E agora nós vamos ouvir Aquarela do Brasil e Isso Aqui O Que É. Vamos lá. Você estudou o instrumento e leva
o conhecimento do violão clássico para a música popular. Gostaria que você falasse sobre isso e a importância de estudar um instrumento para poder fazer isso dessa forma. Eu já sou professor de violão há alguns anos, né? E eu sempre tive a necessidade, né? Gostando ou não, de ter que tocar de tudo um pouco, né? Com certeza. E com o tempo a gente vai acumulando essas experiências todas que pega desde a música erudita até as músicas atuais. Sempre gostei muito de bossa nova, né? Do jeito como o João Gilberto tocava aquele violão, e eu sempre gostei muito de misturar aqueles acordes malucos da bossa nova com as melodias, né? Sim. De Tom Jobim, né? De Vinícius. E eu encontrei na técnica do violão erudito a receita, né? Para que isso fosse possível. E até que aí eu comecei a ficar um pouco viciado nisso. Uma música que ninguém nunca tinha feito um determinado arranjo para violão, eu pegava aquela música e começava a estudar até que eu conseguisse bolar uma forma de tocar. E aí a gente foi pegando essa bagagem, e que é o que a gente está trazendo hoje aqui para vocês. E a sua formação, você fez FAMES? Você estudou na FAMES? Sim, me formei em licenciatura em música, na verdade, né? Não cheguei a fazer bacharel. E o meu estudo de violão sempre foi meio autodidata, né? Lógico, sempre estudando pegando influência dos grandes mestres, mas eu sempre malhei muito mesmo, eu e o meu violão, né? Com certeza. O envolvimento com o rock e com o blues. Gostaria que você falasse, porque você participou de bandas, né? Gostaria que você falasse sobre isso. Eu já toquei em algumas bandas, a maioria de rock, né? Atualmente a banda mais atuante que eu toco de rock é a Stones Cover, né? Que faz cover de Rolling Stones. Que eu atuo como guitarrista, né? Já tive uma outra banda uns anos atrás chamada Infravermelho, que eu cheguei a gravar um disco, né? E outras como a Junkin Box, que também atualmente ainda toca por aí, né? Rock clássico, anos 60, anos 70, Beatles. Mas quando o assunto é violão instrumental, que é o meu trabalho assim como músico independente de banda, segue muito mais essa linha da música brasileira e do samba. Embora de vez em quando eu ainda toque um Beatles também, com certeza. Uma coisa desse tipo. E o choro? Onde entra nessa história aí? Também? O choro também está diretamente relacionado com essa minha influência da música brasileira, né? E muitas coisas que a gente vê normalmente sendo tocadas em bandolim, cavaquinho. Eu sempre gostei muito de incorporar isso no violão, né? Com música de Jacó do bandolim, Ernesto Nazaré, né? Que era mais pianista, né? E isso tudo a gente vai pegando essa bagagem e jogando aqui. E a composição? Quando começou a aparecer? Com que idade você começou a compor? Eu sempre tentei, eu sempre compus, na verdade, né? Mas as primeiras composições que depois que eu terminava ela, eu falava, bom, isso aqui eu tenho coragem de mostrar para os outros. Tem isso também, né? Tem isso? Foi mais recentemente, foi quando eu gravei o meu disco chamado Samba de Corda, né? Que acabou sendo mais nessa linha samba instrumental e violão. Então vamos agora a uma música sua. Ok. Agora vai ser Seguindo o Vento. Isso aí. Vamos lá.
Agora vamos falar desse CD. Esse CD aqui você gravou quando, gravou onde, com quem, os músicos? Conta aí. Eu gravei em 2014, Sim. foi no estúdio Cachalote, né, em Fradinhos, com o grande produtor Ricardo Mendes e participação de Eric Carvalho na percussão. Sim. E para mim foi uma grande realização, né, ter lançado, né, ter tido um reconhecimento da crítica, ter tido um apoio cultural, né, que não é muito fácil, né, conseguir. E para mim foi uma grande realização. E em breve eu pretendo lançar um segundo disco nessa mesma linha, só que com músicas diferentes. Sim. E a respeito do repertório desse CD, tem músicas suas e tem uns clássicos também que Sim. você gravou. Tem grandes clássicos, né? De Pixinguinha, de Tom Jobim. Tem quantas músicas suas? Não? Tem aproximadamente, são 9 faixas, né? Faixas. São 5 autorais e Sim. 4 releituras de grandes clássicos da música brasileira. Muito bom. Você considera Chorão também, não? Você gosta de choro, não gosta? Gosto muito de choro. Gosto de choro. É difícil tocar, mas é bonito. É lindo. É bonito demais. E esse CD? Ainda os interessados podem encontrar? Onde? Como? Sim. Conta aí. Quem quiser comprar pode entrar em contato direto com o meu telefone ou pode comprar pelo meu site, que é Sim. www.leonunes.net. Sim. E o telefone? Telefone 99311-0762. Perfeito. Perfeito. Fala pra mim, instrumentistas desse violão aí, igual o seu, que você admira no Brasil. No Brasil, É. uma das grandes referências para mim é Baden Powell, né? Sim. Que é um cara que para mim foi determinante para que eu Sim. caísse nessa área. E da atualidade eu gosto muito do Yamando Costa, que também é uma grande referência para mim. Pera. O que você tem a dizer do Maurício de Oliveira? A Maurício de Oliveira também para mim é um grande mestre, para mim é orgulho, né? Eu estar participando de um programa que tem a foto dele ali colado no fundo. Não, a presença dele aqui é constante. O nome da faculdade que eu me formei, né? Que quando ele veio a falecer, né? Passou a se chamar Maurício de Oliveira. E eu sou um grande apaixonado pelo Maurício. Pode crer. Muito bom. Ok, e agora tem mais 2 clássicos aqui que o Léo vai tocar, que é Naquela Mesa e Retalho de Cetim. Vamos lá.
nós estamos quase encerrando o programa e os projetos que você tem para a sua carreira. Ok. Por enquanto a gente está na finalização de algumas canções autorais ainda, para definir legal o setlist, né, do CD, Sim. que tem a previsão de para o ano que vem, meados do ano que vem, assim, a gente está com um CD novo na praça. Perfeito. Léo, nosso convidado tem um tempinho para falar, fazer as considerações finais. Você tem 30 segundos. O tempo é seu. Ok, queria agradecer a você, Velasco, a Jerusa, pelo convite, a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho, que realmente não é muito fácil, né? A gente que trabalha com a música instrumental, a gente nunca pode perder essas oportunidades. Agradecendo também a equipe do Shopping Jardins pela iniciativa e pelo apoio desse movimento que a gente está fazendo lá todas as quintas-feiras de violão e música instrumental. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Ok. Léo, eu quero agradecer a sua presença em nome da nossa equipe. Muito obrigado por ter vindo. E o programa deseja sucesso sempre. Obrigado. Você, ok? Valeu. Perfeito. Até a próxima. O programa Sou Samba dessa semana fica por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.